Olá, meus caros, iniciando aqui o momento da pregação, uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus, nós vamos meditar, até é conhecida de muitos. O versículo, ele se encontra em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, 16 ao 17. Dê o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Sem delongas, como já disse, 1 Coríntios 3, 16 e 17, que nos diz o seguinte: Não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo, falando à igreja de Corinto, na Grécia, acerca da importância de cada membro, de cada cristão. Paulo tem a revelação de Deus do que vem a ser igreja de fato. Nós que somos o templo do Deus vivo. Nós quem? Eu, você que aceitou a Cristo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus? Você, eu, que aceitou a Cristo, é santuário do Senhor. Daquele santuário, na maneira simbólica, que estava lá, contido na lei mosaica, que era feito pelo povo israelense, ou melhor dizendo, da lei judaica, judeus, hebreus. Aquele santuário, primeiro templo, segundo templo, Salomão. Agora, você é o santuário de Deus. Aquele santuário que representava a presença do Senhor, que o sacerdote tinha que ir lá fazer o seu sacrifício, a sua oblação, fazer o holocausto. Agora você é o templo, a congregação, o arraial de Israel. Agora você é o santuário. Naquele tempo, a época dos sacerdotes de Levi, da tribo de Levi, da descendência de Arão, nós tínhamos o santuário e nós tínhamos o Santo dos Santos. Só pessoas designadas poderiam entrar no Santo dos Santos, não era qualquer um. E agora nós temos o privilégio de sermos o santuário, de sermos o Santo dos Santos. Santo do Santo, ou seja, um templo santo que recebe o Santo Deus. Agora, você não precisa se apegar a templos, a madeira, pedra, as janelas, portas, paredes, mas sim, esse corpo é o templo de Deus, é o santuário de Deus. Mas como assim esse corpo? Os órgãos que estão aqui nessa carcaça, coração, o rim, pâncreas, o fígado? Não. Na consciência, na mente, no subconsciente, você é o santuário de Deus, a sua mente, o que você pensa, o que você reflete, tem que ser algo santo, puro, para que o Santo, o Espírito de Deus trabalhe em vossa mente, trabalhe em vossa vida, esteja com você. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus? É uma pergunta que Paulo faz ao povo de Corinto. E a mesma pergunta que nós podemos fazer atualmente. Você não sabe que o templo, que o santuário de Deus é você? Você não sabe que você é templo do Deus vivo? Você ainda não sabe disso? Você ainda continua nas velhas crendices, nas fábulas, nas falsas doutrinas que dizem: olha, aqui é a Igreja Santa, que é a única que salva, as quatro paredes, é a organização, a cúpula, a cúria, o CNPJ, toda a organização.
Você ainda continua acreditando nisso? Que vendeu por muito tempo a Igreja Católica? E com a reforma isso começou a ser desmistificado, ser descortinado. Algo que estava vedado aos olhos de todos pelo fato da própria igreja proibir os seus fiéis de ler essa Bíblia. O argumento deles era, de alguns papas, que quem lesse a Bíblia poderia interpretar de maneira equivocada e se tornar maluco. Alguns argumentos eram estes. Mas graças a Deus que teve Martinho Lutero, que teve tantos outros nomes conhecidos, até que não foram tão conhecidos, que a história nem revelou. Porque geralmente é isso. Sempre colocam ou dão um nome a alguém que fez alguma coisa. Na realidade, às vezes, nem foi ele. É um trabalho árduo de outros anônimos. E se você for analisar, procurando indícios, você vai encontrar isso, que tinha a igreja primitiva, que vivia de uma maneira anônima, fora da igreja institucionalizada por Constantino, e que continuava no Evangelho. Entendendo isso, que a igreja não era o templo, não era a instituição que foi criada, foi ratificada, unificada com o Estado por Constantino. Procure a história. Aí você não vai ficar enganado. Qual é o templo que você é? Qual é o templo de Deus? São duas perguntas. Qual é o templo que você é e qual é o templo de Deus? O templo que você é do Senhor. Se é do Senhor, é santo. Do contrário, não é do Senhor. E qual é o templo de Deus? Não é o templo, é templo. Qual é o templo de Deus? Você. Não é a instituição religiosa, não é a cúpula de uma instituição religiosa, não é a catedral, não é a igreja matriz, não é a capela, não é nada disso. Mas é você. Você tem liberdade para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adore. Você está em casa, está na rua, está no trabalho, está no monte, está no campo, está na cidade. Ligue o seu pensamento a Deus, Ele responde. Não precisa de você ir lá para um lugar sacro. Eu vou lá visitar a santa, pagar uma prece, acender uma vela, fazer isso, fazer aquilo para receber a bênção. A bênção é de graça, por intermédio de Jesus Cristo e por conta da sua fé. Você tendo fé aqui e agora, você recebe a cura, o milagre, a transformação que você precisa. Porque Deus transforma vidas. Deus faz coisas maravilhosas. Eu estava vendo um testemunho da mulher do Vaguinho. Quem não lembra do Vaguinho, dos Morenos, que agora canta músicas cristãs. Mesmo quanto eu escuto, até gosto. O casamento deles tinha ido de água abaixo. Ele nas orgias da vida, viciado em drogas, em cocaína. Num dado momento, ele chama a sua esposa e ela vai ao encontro dele. Chega lá, ele está à beira da morte, perto de uma overdose de cocaína. Sujeito famoso, conhecido por todos, como ele até mesmo diz no testemunho, amigo de Faustão, de Gugu, Liberato, participando dos maiores programas, mas não tinha uma paz interior e estava no mundo das drogas, viciado, prostituição, etc. E a sua esposa já estava visitando a igreja, já estava tendo fé na restauração do casamento. E quando ele chama ela, ela se admira. Chegando lá, ela vê ele no estado quase que terminal, mas fala de Jesus, ele aceita, ela ora e ele, então, se livra da overdose e volta com ela. Então Deus faz transformações tremendas, apesar de ele sofrer com algumas consequências do seu passado. Então por isso que você tem que colocar a sua fé no autor e consumador dela, Jesus Cristo. O foco é Cristo. Não é igreja, não é pastor, não é padre, não é nada disso.
Eles podem, quando são obedientes à palavra de Deus, sacerdotes e pastores, lhe ensinar alguma coisa ou dar algumas dicas. Agora, aquilo que é para você fazer, você tem que fazer e pronto. A ação de fé que você tem que fazer é sua, é o seu dever. Porque você é o templo de Deus, você é o santuário de Deus. E se você tem esse conhecimento e não tem procurado purificar esse santuário, a hora é agora, para que Deus habite e lhe ajude. Porque se nós formos parar para meditar, na realidade todos nós somos templo de Deus. Somos templo possivelmente habitado por Deus. Deus pode habitar em nós. No entanto, é necessário remover a eira, é necessário remover a poeira, a sujeira. É necessário fazer aquilo que Deus disse para Moisés: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas santo é. Necessário é fazer aquilo que Salomão recomendou em Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A casa de Deus agora é você. E você tem que cuidar para essa casa ser purificada, para que Deus habite nela. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois é, o Espírito de Deus habita em vós. Agora, Paulo também fala em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, a qual estáis selados para o dia da redenção. Ele é o carimbo, o passaporte para a vida eterna. E o Espírito de Deus já está sobre a vida de quem aceita a Cristo e continua obedecendo a sua palavra, amando a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. Não sabeis vós que sois o santuário, o templo, e o Espírito de Deus habita em vós? Enquanto que uma mulher não saber disso, ele vai procurar saídas e não vai encontrar. Ele vai procurar a mera religiosidade e não vai receber nada. Passava próximo da igreja católica, tinha uma missa e o padre dizia: que seja abençoada a nossa semana, que Deus esteja conosco. Ele diz assim: que Deus esteja conosco. Uma saudação, mas ele não ora. E muito menos pede para o povo se purificar para Deus estar conosco. Porque eu dizer que Deus esteja conosco, que Deus venha estar na nossa vida, não significa absolutamente nada. Porque a gente sabe à luz da palavra de Deus que para Ele estar conosco, é necessário nós estarmos com Ele. Para a bênção estar conosco, é necessário nós estarmos com o dono da bênção. E para estar com o dono da bênção é necessário purificação, santidade, sem a qual ninguém vai ver Deus. Não vai ver Deus tanto após essa vida, bem como ver Deus no sentido simbólico de receber bênçãos dele nesta vida. Então você vê a deturpação do Evangelho. Deus esteja conosco. Não. Se vós aceitarmos a Cristo, se vós procurar ser santo, tenha certeza, Deus está conosco, porque Jesus disse: passo os céus e a terra, mas suas palavras, as minhas palavras, não hão de passar. E ele disse lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus: vão passar os séculos, mas ele vai estar conosco. Estarei convosco até a consumação dos séculos. É uma promessa. E se passa os céus e a terra, suas palavras não passar, então ele está conosco. Então não precisa nós dizer: ó, Deus esteja conosco. Mas ele está com aquele que o ama, com aquele que se purifica, que tem santidade. Deus pode estar simbolicamente no sentido de lhe dar ajuda, livramento, de ser favorável a algo de bom para a sua vida, de não querer a morte do ímpio, mas não quer dizer que ele mora plenamente consigo, que ele está perpetuamente com você. Agora, se você tem santidade, tenha certeza que Deus está consigo. Tenha certeza que Deus está trabalhando no seu coração, que o Espírito de Deus está morando, faz morada na sua vida. Vamos seguindo. Se alguém destruir o santuário de Deus, o Deus o destruirá,
Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, é santo, é puro, não é profano. Então, você tem que ter na sua mente, você é o santuário de Deus, o templo, que o Espírito de Deus habita nesse templo, que você tem que purificá-lo, porque senão você estará entristecendo o Espírito de Deus e, por conseguinte, perdendo a bênção do Pai. E que você não pode de maneira nenhuma desprezar totalmente a palavra do Senhor. Que você tem que dar crédito à pregação, porque do contrário você está destruindo o templo de Deus. E como se destrói o templo de Deus, o santuário de Deus? Quando você não tem mais o cuidado, o asseio com esse templo. Quando você não liga mais para nada, o Espírito de Deus avisa e você não dá bola. Porque a Bíblia nos diz que o Espírito tem ciúme de nós, entre aspas. Ciúme no sentido de nos alertar, de gostar de nós e não querer nosso mal. Não é o ciúme patológico de uma relação amorosa, mas sim um ciúme no sentido de zelo, de amor por nós. E quando nós estamos pecando, estamos desagradando o hóspede divino, o Espírito de Deus que habita nesse templo, ele começa a avisar, como um hóspede começa a dizer ou a reclamar para o dono da hospedagem. Ora, o travesseiro não está legal, não tá confortável, a cama não está confortável. Olha lá no frigobar não tem água, não tem refrigerante. Começa a reclamar, né? Quando você vai para algum lugar e precisa ficar no hotel, se você foi atraído pelo rótulo e chega lá, percebe que o conteúdo é totalmente diferente, percebe que foi uma propaganda enganosa, você vai reclamar. Da mesma maneira o Espírito. Mas não de uma maneira como a gente reclama, né? Às vezes, bem indignada. Não, o Espírito é manso. Ele vai com candura. Ele vai com amor, lhe repreendendo, lhe avisando, lhe dando instrução, lhe convencendo do erro, que é o Espírito de Deus que convence o homem e a mulher do erro. Vai trabalhando aos poucos. Assim como ele trabalha na vida daquele que começa a abraçar a fé, aceitar a Jesus. Ele vai habitando, ele vai trabalhando até ele habitar plenamente. Depois, se houver alguma coisa errada, ilícita, ele vai avisando, novamente voltar, para que a casa, estando vazia, não venham os 7 demônios, né, como Jesus disse, e aí a destrua por completo. E é isso que Paulo está avisando aqui. Se alguém destruir o santuário de Deus, o próprio Deus destruirá. E o destruir é exatamente deixar esse templo vazio, esse templo sujo, não tiver o devido cuidado, não fazer a devida higiene. E aí é tudo um âmbito espiritual, purificando as vossas vestes, purificando esse templo, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus fez nós, esse é o templo. E se esse é o templo, nós temos que seguir a vontade de Deus e não dos homens, porque o templo não é dos homens, é de Deus. E ele não habita, como já disse, em templos feitos por mão de homens. E o templo feito por mão de homem é exatamente você esquecer a doutrina de Deus, que é o amor, e abraçar dos homens, que é aparentemente amorosa, piedosa, mas você vai ver, o fim desse caminho é a morte, é o sofrimento, é o engano, a autodestruição, né? Então atentamos para isso. Recado de Deus, para você que é templo do Espírito. Purifique esse templo. Faça a faxina. Como você faz a faxina? Orando, lendo a palavra, jejuando quando pode, pedindo a Deus ajuda, fazendo o bem para o seu próximo, conforme a possibilidade. Assim, você vai purificando o seu templo e o Espírito de Deus vai continuando na sua vida. Você vai conseguindo até mesmo produzir os frutos do Espírito. O contrário, o Espírito não pode habitar. Tem lugares que são inabitáveis, inóspitos, na terra. Não tem como você habitar. Por exemplo, num lugar que é muito frio, gélido por demais.
até algumas estações que ficam lá 12, 3 meses no Polo Norte, Polo Sul, mas lá é difícil você habitar, né, morar por anos e anos, por conta do alto frio, 70 graus abaixo de zero. É um exemplo da maneira como o Espírito de Deus também não pode morar em determinados tempos. Às vezes é porque o sujeito é muito frio mesmo, é muito calculista, não tem aquilo que é quente, que é a brasa, que é o fogo do Espírito. Às vezes o sujeito tem a casa totalmente suja, é desmantelado, não cuida de nada, não organiza nada, né? E quem é empregada sabe muito bem do que estou falando. E quem é dona de casa, doméstica, também sabe. Até naquilo que você faz, Deus pode falar contigo. Para você fazer a mesma coisa, a mesma faxina, espiritualmente falando. Isso é para você que tem o conhecimento de seu templo de Deus e que é a habitação do Espírito de Deus. Para não perder a bênção e a presença do Senhor, é necessário fazer isso. Do contrário, você está vulnerável a vir mais 7 demônios lhe atormentar e o seu templo ser destruído. Agora, quem não tem o conhecimento, e Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, é necessário o quê? Haver a pregação dessa verdade e que aquele que está no processo de conhecimento que permaneça, para então ter essa luz, que é a luz do mundo, que é Jesus. Mas a luz do entendimento de saber separar o joio do trigo, do templo, somos nós de Deus, da instituição religiosa que muitos são apegados. Eu não quero ser eu aqui contra quem congrega, eu já falei aqui várias vezes, os irmãos já sabem. Estou falando daqueles que colocam, como geralmente muitos católicos colocam, a igreja acima, inclusive, da palavra. Quando Martinho Lutero fez a reforma, dentre outros, o que se prezou? Sola fide, sola uma fé e só a palavra de Deus. Mas a igreja católica vai colocar, como eu expliquei naquele vídeo, qual é a sua regra de fé? A sua dogmática acima da palavra do Senhor. E diz e julga que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é essa aqui que Paulo está falando. Você, eu que aceitou a Cristo, que é o santuário de Deus. E Paulo estava repreendendo o povo de Coríntios, porque nessa igreja de Coríntios houve muitos pecados. Era filho copulando com madrasta, e Paulo chegou a entregar esse em oração ao diabo, para que ele pudesse ser salvo. Você encontra. O povo de Coríntios tinha muita divisão, facção. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou disso, eu sou daquilo. Era a igreja, ou uma das mais problemáticas na era da igreja primitiva. Por isso, a repreensão do apóstolo Paulo. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito e que o Espírito habita em vós? Por que vós estão destruindo o templo? Não cuidando desse templo, não purificando? Indo aquilo que é profano, fazendo mal ao seu próximo, enganando, se prostituindo, e não adorando a Deus, adorando outros deuses do panteão grego, já que a igreja pertencia à Grécia e estava lá cheio de deuses, de mitos e tal. Era isso que Paulo estava dizendo. E não sabeis que esse santuário é santo, é sagrado, é mais sagrado que o panteão dos deuses, é mais sagrado que qualquer um deus ou deusa da mitologia grega. E vós não estáis atentando para isto? Hoje em dia você ouve obra sacra, música sacra, obra santa, música santa, igreja santa, catedral, santos. Mas sabe que quem é santo, quem é separado, que a palavra santa quer dizer separado, do mundo, do pecado, do engano, quem é sagrado, é você. Você é especial para Deus. Porque ele veio pegar um povo zeloso, especial. Você é especial. Zeloso, especial de boas obras. Zeloso, purifica esse templo. Especial, diferente de outros que fingem ser igreja do Senhor e não são.
que vende uma ideia de ter santidade, de ter Deus, mas não tem, e de boas obras, que faz o bem para o próximo, que ajuda os seus, seja familiares, seja da igreja, seja quem necessita. E essas boas obras podem ser variadas. Pode ser os trabalhos voluntários. Por exemplo, nós tínhamos obras de mulheres que andavam com Jesus, que faziam suas roupas. Nós temos em Atos dos Apóstolos, também a Dorca, né? Fazia também ali as peças de vestes, os vestuários para os discípulos. Isso também é ajudar, cooperar de alguma forma. Tem várias maneiras de fazer boas obras, boas ações. Assim como fazia Cornélio, né? Centurião, dava esmolas e tal. Que faltava ainda o Espírito de Deus. Ele já tinha consciência que ele era o templo de... Olha que interessante, né? A meditação. Cornélio, ele tinha consciência de que ele era o templo de Deus vivo. Ele tinha, porque ele era temente a Deus. Ele fazia boas obras dando esmola para o povo. Ele fazia, em tese, praticamente tudo o que um cristão deveria fazer. Só que lhe faltava alguém. Era o Espírito de Deus. Deus convenceu o apóstolo Pedro, que tinha preconceito de pregar com os gentios. Foi lá e pregou, e ele recebeu o dom do Espírito. E falou em línguas. Cornélio. E há muitos que têm a consciência que são templo de Deus e só falta o Espírito. E às vezes, para receber o Espírito, é necessário uma pregação como de Pedro, para purificar o templo ainda mais, para buscar de Deus ainda mais. Não necessariamente venha a ser a manifestação dos dons do Espírito. Não quer dizer isso. Quer dizer o Espírito estar realmente na pessoa, porque ela passa a produzir frutos dignos de arrependimento e os frutos do Espírito. Temperança, que na realidade, dependendo da Bíblia, vai dizer que é domínio próprio, mansidão, amor, benignidade, etc, etc. Então essa é a reflexão. Você é templo do Deus vivo? Ah, sou. Então saiba que o Espírito de Deus está em vós, ou quer habitar em vós. Eis que estou à porta e bato. Jesus disse lá para a igreja de Laodiceia: se abrirdes, eu entrarei e cearei contigo, tu comigo. Você tem que ter essa consciência. Se você ainda não é templo do Deus vivo, ainda há tempo para ser, aceitando a Cristo e procurando observar os seus mandamentos. E se você tem a ideia equivocada, distorcida, de que não, o templo é lá o templo, é a igreja, é a catedral, é o templo físico, é o salão, né, como fala aí, as testemunhas de Jeová, o salão do reino. Não, o salão, o templo, a catedral é você. O santuário é você, né, 4 paredes. E por isso que você pode clamar aqui e agora o Senhor lhe responder. Outrora não era assim, tinha que passar por uma burocracia eclesiástica. Tinha que ir lá atrás do sacerdote para fazer o sacrifício, pagar o sacrifício, esperar a consumação daquele sacrifício, depois receber a resposta: ó, teus pecados foram perdoados. Quando tinha que fazer outras coisas, é necessário recorrer a outros grupos de sacerdotes. É uma burocracia danada, né? Você dependia de outros homens para ser perdoado, abençoado, salvo, etc. Agora você não precisa. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo pastor. Você é rei e sacerdote agora. Você tem livre acesso ao trono da graça por Cristo ou em Cristo. Porque ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim, como ele bem disse. Ok? Acho que ficou bem claro essa pregação acerca de sermos o templo do Deus vivo e dar valor a essa graça, esse favor imerecido de termos o próprio Deus em nossa vida.
de sermos abençoados de acordo com a bênção dele, que não acrescenta dores e que nos enriquece verdadeiramente. Porque as riquezas dos homens trazem felicidades. Eu contei aqui do Vaguinho, né? Quanta felicidade ele sofreu. Ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha poder, mas um vazio. Por isso que Jesus disse: nós juntais tesouros, aonde a traça pode roer, aonde a ferrugem pode corroer, aonde o ladrão pode roubar. Mas sim nos céus. Já juntar o tesouro no céu é obedecer à vontade de Deus. Porque de lá você, ou de Deus você recebe a bênção. Eu não tenho mais minutos aqui para falar com vocês, mas deu para entender exatamente a mensagem. Sejamos o templo do Deus vivo. Fazemos a vontade do Senhor, amando a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Pregando essa verdade para quem necessita. Que Deus nos abençoe e faça compreender melhor isto. Você tem um particular com Deus maior para entender tudo isso, que o próprio Deus passou aqui na minha voz, porque a boca é minha, mas a voz é de Deus. Eu sou meramente um instrumento, como você também pode ser, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele escolhe quem Ele quer para fazer o que Ele quer e pronto. E não há homem que impeça. Para encerrar, recentemente eu estava escutando o pastor Moabel pregando lá no seu canal, gosto muito. E ultimamente ele tem sido quase que meu pastor. Eu gosto muito de anciãos que realmente prezam pela palavra. E ele falava algo que me aconteceu comigo quando eu estava no sistema religioso. As perseguições. Porque quando você tem um chamado para pregar, o que surge? Invejas, ciúmes. E eles querem acabar com o teu ministério de qualquer maneira. E eu sofri com isso. Pregar o evangelho simples, puro e verdadeiro. Por não ceder à tentação da teologia da prosperidade, das panelinhas dos grupinhos para fazer ilicitudes na própria instituição, que depois mais tarde foi descoberto, e tantas outras coisas. Então eu tive muita represália. Não tive muito convite para pregar. Acho que eu tive mais de 10 ou 15 pregações na instituição, foi muito. Eu abria muito. A pregação era pouca. E me prometiu algo, depois riu da minha cara. Olha, nós vamos te colocar lá. Mas era mentira. Tem essa oferta. Mas é mentira. Viu o defeito onde que não tinha. Tu é muito santarrão, tu é muito isso, tu é muito aquilo. Tu não é muito simpático, tu é muito carrancudo. Enfim, o homem impede, né? Não vai e impede. Mas Deus trabalha, né? Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar pregando aqui no canal. Nunca imaginei isso. Uma vez uma pessoa me deu uma profecia, um pregador. Eis que Deus fala aqui que você vai ser um missionário, e você vai pregar, e você vai fazer isso e tal. Eu fiquei na minha. Porque, uma, que eu nunca gostei de me exaltar. Segundo, que com profecia eu sempre tive cuidado. Mas eu cria que Deus tinha algum chamado de alguma maneira. Mas eu ficava pensando cá comigo, se aqui na própria instituição sou barrado? Não tem como. Né? Eu não tenho formação teológica. Outra barreira. Pouco importa. Mas as instituições, ultimamente, é que importa. E Deus abre os caminhos. Então, por isso eu tenho que confiar no trabalhar de Deus. Naquilo que Ele nos designou e pronto. E agora estamos aí. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ok? Deus abençoe. Dê o seu like. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Até mais. Até uma próxima pregação. Quando você em Deus deposita a sua fé,